Olá, estamos aqui para mais um podcast, tá? É uma satisfação poder estar de novo na casa de vocês, nos celulares e por onde vocês estejam. Ele tem 51. Ator, cantor, professor, artista, ativista cultural, um grande guerreiro que luta por direitos. Obviamente que hoje, cara a cara comigo, eu estou falando de Raimundo Leal. Muito obrigado, Raimundo, por aceitar meu convite, por estar aqui. Muito obrigado. É um prazer enorme, Jota. É um prazer enorme estar aqui com você hoje e também com toda essa galera aí assistindo a gente, né? Mas eu tô nervoso. Não fique não. Roda a vinheta. Olha nós aqui de volta. Raimundo Leite Leal. Sim. Ou simplesmente Raimundo Leal. Eu quero dizer que de antemão é uma satisfação muito grande poder falar com você. Eu tenho algumas pessoas que eu admiro muito, algumas pessoas que eu tenho assim um respeito gigantesco, sabe? E algumas pessoas que inspiraram muito a minha vida em muita coisa. E você é uma dessas pessoas, Raimundo. E ter você hoje aqui comigo, assim, cara a cara, pra gente bater esse papo gostoso, rapaz, não tem preço, sabe? Muito obrigado por ter vindo, Raimundo. Que coisa boa. Como eu falei para você antes, realmente isso é para mim, esse prazer enorme, tá bom? Agradeço as palavras e estamos aí, né? Vivendo um dia por vez e vendo o que pode acontecer. Agora, dizer que está à sua frente, para mim, é um prazer imenso. Isso é verdade. Para as pessoas que não sabem, eu fui aluno do Raimundo, né? Eu sou afilhado dele também. E, assim, Raimundo, para mim, é uma referência muito grande. Eu costumo dizer que eu aprendi a cantar porque eu via Raimundo cantando, sabe? Eu queria cantar porque eu via ele cantando. Eu queria fazer teatro porque eu via Raimundo no teatro atuando. E, assim, Raimundo é a minha grande referência na arte. Eu sou artista, né? Eu sou artista em tempo integral. Eu digo que faço outras coisas porque eu trabalho com N coisas, mas eu sou artista em tempo integral. Graças e nas horas vagas eu faço outras coisas. Eu faço outras coisas. Mas isso tudo é graças a você, Raimundo. Mas vamos começar. Bora. Quem é Raimundo Leal? Bom, Raimundo Leite Leal, vindo lá do sítio Angicos, aqui em Aurora. Morei lá até 1982, quando lá já, a partir da 4ª série primária, como eu morava com os meus avós, eles vieram para a sede, né, para poder dar um up a tudo isso. Mas, então, 1982, para cá eu moro na zona urbana, mas não deixo minhas raízes. Isso é bom, Gosto isso muito. é bacana. Gosto muito das pessoas, da mesma forma. A única coisa que diferencia em tudo isso é porque as crianças nascem, crescem e a gente perde aquele, né? Vamos dizer assim, para saber quem é filho de quem e tudo mais. Isso é um pouquinho difícil de entender. Mas eu, quando vim da zona rural, eu vim para a Escola Tabelião, onde eu cursei todo o fundamental maior. O médio eu cursei na Senec, antiga Senec, né? Foi curso normal. E depois me formei em pedagogia, depois em letras e com especialização, pronto, e estou aí na vida até hoje. Professor. Na essência, quem é Raimundo? Rapaz, um cara super, vamos dizer assim, gosto das coisas legais, entendeu? E curto muito, vamos dizer assim, a desburocratização. Não precisa tanta coisa difícil para
Tá entendendo? Eu vejo assim, eu vejo que as pessoas têm que ser legais umas com as outras, tem que ter um pouco de paciência. Lógico, há momentos de estouro, mas há momentos que é difícil hoje, né? As pessoas terem um pouco mais de paciência, de controle, tá entendendo? Eu vejo o seguinte, que muitas vezes o Raimundo Leal, ele se indigna, vamos dizer, ele fica chateado com algumas injustiças que acontecem, tanto no meio social, tal, certo? Esse é o Leal, que gosta das coisas. Não vou dizer que sou perfeito, tá entendendo? Jamais. Não sou perfeito. Mas eu gosto das coisas direitas, na forma de ser. Justinho. Vamos dizer assim, o que é legal e correto a cada um, no seu tempo, horário, lugar e etc. Raimundo é filho de quem? Francisco da Silva Leal, mais conhecido como Chico Miúdo, lá do Angico, e Maria Leite Leal. Raimundo tem Dona irmãos? Maria. Somos 8 irmãos, nós perdemos um, e agora somos 7. Um mora em São Paulo, e os outros, comigo 6, né? E os 5 moram aqui, todos Todos moram aqui. perto dos meus pais. Raimundo é casado? Eu vivo há 32 anos com Expedita, certo? Numa união estável. Tem filhos? Tenho um filho. É Marvin. É Marvin? Músico, muito bom, por sinal. Mas voltado para a questão de sopro, né? Sax. Muito bom. Como é Leal pai? Leal pai, eu às vezes me pergunto assim, por que é que eu posso ter sido omisso, certo? Em algumas coisas. Eu acho que se Marvin tivesse nascido, vamos dizer, agora, em 2022, eu acho que seria um pai totalmente diferente. Seria, sabe, muito mais compreensivo, muito mais... Porque eu sempre, por eu temer, assim, de não dar certo, né? A gente tem aquela preocupação e tudo, eu acho que eu não dei a assistência que devia dar, eu acho que... Tá entendendo? Mas eu conheço o Marvin com propriedade. Eu posso dizer que você fez, juntamente com o Expedito, obviamente, um trabalho extraordinário. É um cidadão de bem, é um camarada honesto, é um camarada trabalhador, é um cara que... Então, assim, eu acho que você fez um bom trabalho. Não vejo tanto dessa omissão. Se bem que eu imagino que nesse período do nascimento de Marvin você trabalhava muito. Então, assim, dar atenção, estar ali todo o tempo era complicado, né, meu pai? É justamente nessa questão que eu falo. Inclusive, no 3º ano do ensino médio, só em setembro eu vim saber que ele não frequentava as aulas. Entendeu? Quer dizer, houve um certo acompanhamento, uma certa aproximação maior, né, para tudo isso. São nesses pontos que eu falo. Raimundo tem netos? Tenho uma neta de 8 meses, Aisha. Como é Raimundo avô? Aí, rapaz, sabe, é aquele paparicado, vamos dizer assim, é uma forma linda de ser, porque aí você já vai pensando assim, o que você vai fazer de bom, tá entendendo? Para que realmente aconteça vamos dizer assim, que aquela criaturinha seja uma cidadã da melhor forma possível, entendeu? E como se diz, realmente é um amor dobrado, é um cuidado dobrado também, certo? Raimundo Fofura. Caduco. Caduco, sim. Caduco. Mas eu não vejo, sabe aqueles momentos assim, você não vê a hora dela andar, tá entendendo? De você levar para os lugares, você começar a ensinar algumas coisas que você acha que são importantes para a vida dela. Eu estou nesse momento assim, meio nesse caminho. Que legal, cara. Meu pai disse que o seguinte, ser avô é ser pai 2 vezes. E aí perguntaram para ele, João, é diferente? Tu viu alguma diferença? Tu percebeu alguma diferença? Meu pai tem hoje 7 netos, meu pai tem. Né? Já grandinho já, né? Todos já chegando ali na pré-adolescência, adolescência, Sei. já tem netos já rapazes, netas moças, né? Tem uma neta já que é uma mocinha, e meu filho
é o novinho da história. Né? Sei. O menino tem agora 10 meses e ele está tendo a oportunidade de conviver mais com esse neto. Né? Se bem que os outros também, ele teve uma participação gigantesca, praticamente criou todo mundo. Né? Meu pai é aquele paizão que chega lá e abraça e ajeita um, ajeita outro, sabe? Ele faz isso, sem falar da minha mãe também. Mas perguntaram ele esses dias, né? Ele estava com o meu filho no colo, na calçada, aí perguntaram, João, é diferente? Ele disse, muito diferente, totalmente diferente. Eu amo meus filhos, mas o amor que eu tenho por esse menino aqui é fora do comum. Né? E aí depois, conversando com ele, ele disse, olha, o amor... É uma nova geração. Pois é, o amor que eu tenho pelos meus netos é maior do que o que eu tenho pelos meus filhos. Eu disse, papai, ele disse, pode ter certeza que é maior do que o que eu tenho por vocês, é o amor que eu tenho pelos meus netos. É isso que eu estou perguntando. A vida de Raimundo se divide basicamente em três momentos. Eu entendo a vida de Raimundo em 3 momentos. Sei. Eu entendo a vida de Raimundo, a fase dele, que persiste até hoje, professor. A fase de Raimundo, artista. Raimundo é um artista, músico, cantor. Cantou durante muito tempo, inclusive. Né? E a fase de Raimundo no teatro, na arte propriamente dita. Como é ser essas três pessoas numa só? Ou dissociar isso. Mas já me perguntaram o seguinte, porque eu também vivo essa coisa, sabe? Sei. Me perguntaram, Jota, como é que tu separa o cantor do ator, do professor, do músico, do teatrólogo? Como é que tu faz isso daí? Eu digo, rapaz, às vezes eu sou tudo de uma vez só e às vezes eu nem consigo separar. É verdade. Mas como é que Raimundo faz isso? Mas eu trabalho meio distinto em tudo isso, sabe? Ontem mesmo, em sala de aula, o aluno... Professor, ouviu o senhor cantando? Canta pra gente, aquela coisa toda, sabe? Mas eu sou muito tímido, a verdade é essa, eu sou tímido. Algumas pessoas dizem, tímido? Sim, eu sou tímido, muito tímido. Isso é incrível, mas eu tenho vergonha demais de me apresentar, de aparecer, eu tenho vergonha, certo? Essas lives que eu faço são muito interessantes porque eu vejo, entre aspas, as pessoas que estão comigo na live, certo? Elas estão me vendo, mas eu estou num local muito bem protegido, certo? Eu acho isso interessante, mas quando se fala nessa questão de dissociar, a gente, de certo, não dissocia total. O professor, às vezes, é o cantor, que é o ator, né? Mas a linha mais direta que eu tenho hoje é o professor, entendeu? E o cantor, ele é mais para as horas vagas, certo? Para os finais de semana. E o ator está um pouco adormecido, por enquanto. Hoje estão nessa escala. Primeiro o professor, segundo o cantor, terceiro o ator. Só que também você falou uma coisa que eu me pergunto, eu não me vejo como músico, eu não me vejo. Mas embora não se veja, mas Eu não me vejo que eu não toco. Quando eu era aí na década de 80, eu participei da banda de música Senhor Menino Deus, e eu tocava clarinete. Certo? Passei uns 2 anos tocando clarinete, sabe? Mas, tirando isso, outro instrumento eu não domino. Nenhum outro eu domino. Logo quando eu era adolescente, eu tinha tendências para música. Tinha tendência, sim. Mas, naquela época, quem tocava violão era malandro. Entendeu? Quem tocava violão era malandro, que não queria trabalhar. Tá entendendo? E isso era uma cultura tão pesada que as pessoas que se sobressaíram dessa cultura pesada foram os que foram artistas, realmente. Sim. Certo? Então, eu não diria que eu me culpo por não ter sido resistente, certo? Eu simplesmente me omiti a dizer, tá, pois tudo bem. Entendeu? Mas eu poderia ser hoje um grande músico. Poderia sim. Eu quero dizer que, o senhor falando, eu me lembrei aqui que eu sou um músico frustrado. Eu toco violão, toco pouco e ruim, mas eu toco. E é exatamente por isso, porque a imagem que a minha mãe compreendia é que o cara que tocava violão era vagabundo. E você não tem que ser vagabundo, você tem que estudar, você tem que ir para lá, você tem que estudar, você tem que ralar, você tem que dar duro e tal. O futuro, pense no futuro e tal.
E isso me bloqueou de uma maneira que depois eu tentei aprender violão e não consegui mais também. Sei. Né? Eu fiquei meio bloqueado. Não, eu também fiquei. Mas como é que Raimundo se transforma num professor? Não, o professor, ele é aquela É questão... uma inspiração, um sonho, uma vontade, um desejo? Eu posso dizer assim, posso dizer que desde criança eu já tinha aquela questão de dizer assim, pegava com os próprios colegas, tá entendendo? Brincando de sala de aula, entendeu? E depois eu passei a ensinar os colegas que tinham uma certa dificuldade em alguns conteúdos, certo? E daí começou, certo? A paixão ou o desejo, não diria uma paixão, mas um desejo de ser professor. E quando na década de 85, que foi quando eu terminei o terceiro, mas em 83, deixa eu ver aqui. O Marcos, você vai cortar isso aí. Não tem problema não. Nós vamos cortar lá no começo, essa data de 82. Você lembra de 82 que eu falei? Lembro. Vamos lá. Que eu terminei foi em 95. Vai lá, pega com que novamente. E como foi que Raimundo se tornou professor? Bom, essa questão de ser professor foi justamente a partir da minha adolescência mesmo. Os próprios colegas, né, que sentiam dificuldade em algumas disciplinas e eu ia lá, ensinava, tá entendendo? Tirava dúvida de outros. Eu lembro como se fosse hoje, quando disse assim, é prova, todo mundo queria sentar perto. Estou entendendo? Como se eu fosse ajudar a todos. Mas tinha aquela de, vamos sentar perto de Raimundo, que ele estudou, ele sabe. Às vezes não era nem tanto tudo isso, mas eles tinham essa confiança. Então aí nasceu o desejo de ser professor, certo? E quando, por questões também, aí não foi só, porque eu não posso, vamos dizer assim, dizer que foi assim, não, eu fiz o normal Não, eu fiz o normal também por questões de não ter outra oportunidade de sair para cursar Era muito difícil, né? Muito difícil. Era muito difícil. Então, eu cursei, o primeiro curso foi normal, certo? Então, o curso normal, pronto, me deu direito a ensinar. E eu já comecei a ganhar dinheiro através do ensino. Então, foi aí aonde iniciou toda a história, certo? Porque você vai parar nas letras. Você vai parar em letras. É justo. Você foi meu professor de inglês. Você vai parar em letras. Né? E parar em letras foi uma escolha, foi uma opção? Ou foi assim, tipo, não teve opção? É porque, assim, eu sempre gostei de procurar alguma coisa que não fosse tão simples, entendeu? Porque eu vejo que algumas pessoas dizem assim, não, porque está faltando emprego. Sim, está faltando emprego, lógico. O país está faltando emprego e está difícil, claro. Mas também está faltando a mão de obra qualificada. Sim, também. Está faltando pessoas qualificadas para o mercado de trabalho. Concordo. A gente não pode fugir disso. Então, o que acontece? Quando eu comecei a ensinar, uma diretora disse assim, uma professora, colega minha, foi tirar licença gestante. E eu tinha que substituir. Eu fui convidado a substituir. Certo? E era inglês. Nessa época, a gente estudava através da fita cassete. Naquele play, certo? Apertava play e ficava, hello, good afternoon. Era muito interessante. E as pessoas ouvindo, tá ficando louco, Que coisa é essa? Entendeu? Mas eu estava vendo ali que era o começo, tá entendendo? Vamos dizer assim, de uma formação que seria necessário. Era uma oportunidade. Uma oportunidade. Aí foi daí que surgiu a necessidade de fazer letras. Entendi. Entendeu? E onde foi o colégio, a escola que o senhor primeiro ensinou? Né? Inglês? De uma forma geral. Ensinou primeiro onde? Não, foi no Centro Educacional João Antônio de Macedo, que ficava hoje onde é aqui no bairro Araçá. Chamava-se Jardim da Infância.
Foi. Aqui depois da linha. 1985 eu iniciei. Agora, dia 1º de junho de 2022, fez 37 anos que eu estou em sala de aula, que eu sou professor. 37 anos. 37. Graças a Deus. É um abençoado. Amém. Eu aguentei 16. eu aguentei 16. Pois é. Né? Eu aguentei 16. Na escola, Raimundo teve não só a oportunidade de dar aula, mas também poder desenvolver teatro na Sim. escola. E eu participei de peças com Raimundo. E vários outros jovens, várias outras pessoas participaram também. E isso acabou fazendo com que a gente, no meu caso, víssemos o mundo de uma forma diferente. Víssemos o mundo através das artes. E isso para a gente foi importante. Raimundo é a primeira pessoa que trabalha efetivamente arte na escola pública municipal de Aurora. A minha pergunta é, foi fácil? Não, nunca é fácil. Nunca é fácil pelo seguinte, hoje está complicado. Hoje eu trabalho uma disciplina só, aliás, uma turma só com arte, certo? E me vejo assim meio preso, diferente de antes. Por quê? Porque os projetos hoje, eles são jogados, vou dizer assim, jogados às escolas, a maioria deles, e querendo, vamos dizer assim, todo o público voltado àquele projeto. Não é bem assim. Nem todo mundo nasceu para ator, nem todo mundo nasceu para cantor, tá entendendo? Nem todo mundo nasceu para representar. Então, quando se tem um projeto desse, você vai conseguir um grupo de pessoas. Se você conseguir um grupo de pessoas nessa escola voltado ao teatro, ou ao canto, ou à dança, você vai conseguir. Tá entendendo? Se você vai conseguir mais grupos. Você não vai... Uma escola que tem 300 alunos, 400 alunos, você não vai dizer que todos os 400 alunos cantam, todos os 400 alunos dançam, todos os 400... Não existe isso, certo? Então, a dificuldade está justamente na escola hoje, porque assim, há também um certo despreparo para certas questões. Sim. Que eu nunca concordei. Quais foram? Aquela questão de dizer assim, é o Dia das Mães, vamos preparar uma peça para o Dia das Mães, com 3 dias antes, ou com uma semana antes. Isso não existe. Ai, que eu ficava certo? Para não viver. Vamos montar uma dança, porque vai haver Vamos montar uma dança, em 2, 3 dias montar uma dança. Não existe isso. Certo? Isso leva a ficar um trabalho mal feito e sem qualidade. Tudo tem que ter o seu tempo de preparo. É tão provável isso, que eu fui quadrilheiro durante 10 anos, em quadrilhas juninas, à frente com outros colegas, Carlos Tavares, a Socorro Lobo, e outros, e a gente via que alguns brincantes diziam assim, lá no início, diziam assim, não, pode deixar que na hora eu faço. Se na hora você vai fazer o quê? O que você vai fazer na hora? Se é a hora de ensaio é agora. No teatro, a mesma questão. Certo? Você não pode dizer, não, porque eu estou pronto para subir no palco e resolver o que tem. Não, não tem não. Você tem que ser delimitado o que você vai falar, para você não passar o tempo e você não sair do realmente do que é o contexto que você quer apresentar. Entendeu? Então, a escola, ela peca muito nessa questão das artes. Ela peca. Certo? Um certo artista aurorense uma vez falou que a escola, às vezes, aleja nas artes. Eu não diria que aleja. Ela desperta muito, muito, para muitas pessoas. Frustra também, justamente por essas questões. De quê? De que você não foi bem? Sim, mas você não foi bem porque não teve uma pessoa que lhe, vamos dizer assim, lhe conduzisse como deveria conduzir. Concordo. Não é verdade? Concordo. Então, se não tem uma pessoa que lhe conduza, que dê o tempo necessário para o ensaio, para a preparação, não tem como. Eu concordo. Porque, por mais que seja, por exemplo, vamos montar uma dança. Todos os alunos e alunas acham maravilhoso. Vamos dançar.
Tá entendendo? Todos se empolgam, sim. Mas lembre-se que essa dança que nós vamos montar, ela é algo trabalhoso e tem que levar a sério. Não é uma diversão. Não é uma diversão. E é tão provável isso, não só nas artes, vamos dizer assim, nessas artes aí, cênicas e de dança, como também para a questão dessas crianças, esses adolescentes, que estão aí na questão dos esportes. Eles se matam 24 horas para poder dar um resultado. Então, é a mesma questão, não tem diferença nenhuma, certo? A questão do aluno que está na dança para a criança que está na natação ou na ginástica. Tem que treinar. O senhor falando, eu me lembrando aqui, né? Eu ia falar mais na frente, não vou falar logo, né? Falar do Monsenhor. Porque falar do Monsenhor é falar de uma casa de educadores, ao qual eu fiz parte, primeiro como aluno, depois como professor. Você também fez, né? E de todo um trabalho cultural, artístico e social que o Monsenhor fez. O Monsenhor contribuiu assim por demais, não só com a sociedade, a comunidade do bairro Araçá, mas de uma forma geral, com a Aurora por completo. Né? De uma forma geral, a Aurora por completo. E aí eu me recordei, agora você falando e eu recordando, eu professor de teatro no Monsenhor, e as minhas oficinas de teatro, e meus alunos compreendendo que o teatro não era uma coisa engraçada, não era uma coisa divertida, não era uma brincadeira. O teatro era um negócio sério. E era horas e horas de ensaio, e dias de ensaio, para que uma peça pudesse ser feita com qualidade. E eles entendiam que aquilo dali era um negócio cansativo, aquilo não era um negócio, era gratificante o final. Mas os meus alunos eram altamente disciplinados, todos eles altamente disciplinados, com horário, com os textos, com o levar a sério. E quando eu encontrava com um desses meninos que dizia exatamente isso, não se preocupe, não, na hora eu faço. Eu dizia, você faz não. Não tem como você fazer na hora, não adianta. Não há como você fazer. Mas a Raimundo ator não nasce no Monsenhor. Raimundo ator nasce antes do Monsenhor. Nasce antes do Monsenhor. Raimundo ator nasce onde? Olha, é um grande homem das artes, Luiz Domingos de Luna. Eu o conheci e eu lembro como se fosse hoje, lá no sindicato rural, tinha um salão onde os jovens iam lá para fazer um teste, para saber quem, né, que ele ia montar uma peça de teatro. E ele estava selecionando. Você tá entendendo? Ele precisava de uns personagens, ele estava selecionando. E eu fui lá e fiz o teste com ele, aquela coisa toda, certo? De início fui reprovado, não passei, sabe? Aquela coisa. Mas não deu... Precisou né? E eu entrei. E daí para cá, tá entendendo? Foram momentos muito bons. Porque eu achei que ele foi foi o primeiro. Foi o pioneiro. Foi o pioneiro a dizer assim, eu vou montar um grupo de teatro para mostrar esse pessoal. Aí foi no dia da estreia, lembro como se fosse hoje. Eu não era principal, certo? Eu estava ali pelos arredores. Mas houve a apresentação na ABA, né? E nós fomos assistir. E era na ABA que aconteciam as grandes apresentações. As grandes apresentações. Tudo e ia nós na ABA. Fomos assistir, eu fiquei encantado com tudo aquilo. Encantado. Ora, eu não tinha noção do que era se contar uma história tão verídica, assim, através daqueles atores, tá entendendo? E eu digo, rapaz, que coisa mais bela. A história contada, você assistindo assim ao vivo, aquelas pessoas tão compenetradas que você sentiam que eram reais, que eles estavam ali, que era a vida deles. Aí o amor da arte, aí o teatro para mim bombou. Eu digo, não, eu quero. Surgiu aí. Quero. Surgiu aí. Aí daí veio a questão do Centro Educacional Paulo Gonçalves, que sempre foi uma escola que muito trabalhou artes no município de Aurora.
Primeiro trabalhou muito esportes. Os jogadores... Eu me lembro de um time de vôlei de lá que era uma coisa absurda. Eles ganhavam tudo. E futsal. futsal. Então a SENEC era chamada SENEC, né? Campanha Nacional de Escola da Comunidade, Centro Educacional Paulo Gonçalves. Puxava muito para as artes, para o esporte. Aí foram onde surgiram, vamos dizer assim, a parte de dizer assim, pronto, é aqui onde eu vou atuar. Aí foi lá, nós montamos vários momentos bons, entendeu? Momentos de rua. A Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo, a Via Aliás, Sacra. eu queria dizer que eu recuperei um manuscrito, porque está muito velho. Sim. Eu recuperei um manuscrito, eu acho que de 89, acho que foi de 89, ou foi 98, foi uma coisa assim. Eu recuperei um manuscrito. Deve ter sido 98. Pois é, recuperei um manuscrito, que é uma adaptação da Paixão de Cristo, que foi feita por você. Você fez a adaptação. Foi. E aí eu recuperei essa adaptação, que nós digitalizamos, né, para não ficar perdido o original, e digitamos todo o processo para termos isso em arquivo. Inclusive, está na Secretaria de Cultura, lá com o secretário Wagner. Muito bom. E o que foi a Paixão de Cristo? A famosa Paixão de Cristo, que na minha opinião não teve outra, e foi, sem sombra de dúvida, para mim, não sei se você vai concordar, o maior espetáculo ao ar livre que essa cidade já teve. O maior espetáculo de teatro de rua que essa cidade já teve. Como surgiu isso? Terezinha, a diretora, né? Terezinha Frazão, ela sempre gostou muito, deu muito valor à arte nessa questão. E quando nós começamos vamos montar alguma coisa assim, porque nós já tínhamos o Sassarico. Sassarico era fenomenal no São João, certo? No período junino ali, tinha as festas juninas. Pois é, Sassarico. Uma coisa linda o Sassarico. O Sassarico foi muito interessante durante um bom tempo. Aí pronto, nós já temos essa data de junho, nós já temos junho. Nós, lá, o 7 de setembro, a gente levava quadros, tá entendendo? Voltados à independência, tudo, as histórias eram contadas através de quadros. Não era o desfile em si, tinha um desfile cívico no 7 de setembro, mas na Semana da Pátria, como a gente chamava,